Olá pessoal, nesse vídeo então vamos nos aprofundar no estudo dos Incoterms, complementando a teoria já trabalhada no vídeo anterior. Primeiramente, vamos entender alguns procedimentos e termos técnicos em uma operação através do modal marítimo. Na apresentação que vai seguir, vamos também tentar envolver vocês em algumas características e particularidades logísticas, considerando o comércio internacional. E a posterior, trabalhar de forma individual cada um dos termos internacionais de negócios, Incoterms, para facilitar o entendimento. Lembrando que quando se inclui esses termos em uma negociação comercial, todos os operadores e empresas no mundo conhecem suas responsabilidades em relação aos custos e riscos envolvidos na entrega dos bens. Por isso, são termos internacionais. Repetindo, quando se fala em custos e riscos envolvidos, é especificamente com relação à entrega dos bens. Muito bem. Vamos lá. Então, considerando uma operação de venda através do modal marítimo, vamos repassar alguns termos técnicos. Transit time, o que é? É o tempo de viagem do navio do porto de origem até o porto de destino da mercadoria. Então, considerando o follow-up do processo, essa informação é muito importante para o cliente. Deadline. O deadline é a expressão que indica a data limite para a entrega da carga e dos documentos. Evidentemente, quando não se cumpre o deadline, perde-se o embarque. Por isso, o nível de relevância da atenção desse item. Outro termo é o free time. É o período livre para retirar o container vazio e levar até a fábrica e retornar ao porto com a mercadoria. THC, esse T de terminal, né? E o H de handling e o C de charge, né? É a despesa de manuseio da carga no porto, ou seja, é a taxa cobrada pelos funcionários do porto para o manuseio da carga. Existe THC origem e THC destino. BL. BL significa Bill of Lading. É o conhecimento de embarque marítimo. Container. Container é um equipamento indispensável para o transporte internacional. Ele facilita o manuseio e dá mais segurança para a carga. Enfim, é uma caixa metálica construída em aço, alumínio ou fibra. E mais adiante, nós vamos ver os tipos de container existentes. Outro termo técnico numa transação através do modal marítimo é o booking do navio. É a reserva de espaço no navio. Ela deve ser realizada com bastante antecedência para garantir o embarque na data planejada e acordada com o nosso cliente. Demurrage. Demurrage é a palavra que vem do francês que designa estadia. Ou seja, é a taxa paga quando a empresa utiliza o container por um tempo maior do que o acordado com o armador, que é o dono do navio. Armazenagem. Armazenagem é o custo pelo armazenamento da carga nos recintos alfandegados onde ocorre a inspeção da mercadoria realizada pela Receita Federal do Brasil. Modais de transportes. A gente vai ver aí adiante os modais de transportes existentes. Muito bom. Quais
e quantos? Existem 5 formas de se deslocar carga. A primeira é através do modal ferroviário, ou seja, realizado através de ferrovias. Ele transporta quantidades maiores e não está sujeito a riscos de congestionamentos, evidentemente pela característica do transporte. O segundo é o rodoviário, realizado por rodovias, e uma coisa que chama atenção no custo Brasil é justamente o mau estado de conservação das rodovias brasileiras, que afeta sobremaneira os custos logísticos nas transações. O terceiro é o aéreo, que é o modal aéreo, realizado através de vias aéreas, ou seja, é um modal adequado para cargas de alto valor agregado e quando se tem uma urgência de entrega. E esse modal ele é muito rápido e seguro. Aqui nós temos aqui embaixo uma foto de um avião Antonov chegando aqui no Brasil com os equipamentos de EPI em função da nossa situação atual, que é o coronavírus. O quarto modal de transporte é o dutoviário, realizado através de dutos, mercadorias tais como fluido, líquidos, gases, etc. Para se ter uma ideia, o Brasil importa gás aqui da Bolívia através do modal dutoviário. E o quinto é o modal de transporte aquaviário ou hidroviário, ou seja, realizado por águas. E ele é o mais utilizado no comércio internacional. Por isso que nós, nesse vídeo, estamos dando ênfase nesse modal de transporte. E ele é composto por 4 tipos de transporte. O marítimo, que é realizado entre mares. O fluvial, que é realizado entre rios. O lacustre, que é realizado entre águas. E o cabotagem, que é realizado entre portos do mesmo país. Ou seja, se eu tiver uma carga no porto de Rio Grande e queira enviar para o porto de Santos, por exemplo, em São Paulo, é um transporte de cabotagem. Aqui, para efeito de curiosidade, alguns exemplos, alguns tipos de navios existentes. Nós temos o navio graneleiro, de mercadorias a granel, açúcar, etc. Nós temos o navio chamado ro-ro, que é o Rolon Roloff, é o ferry boat, que a carga ela entra rodando dentro do navio. Exemplo, automóveis. Nós temos o navio tanque, que é o navio que carrega petróleo. E aqui nós temos o navio porta-containers, que é o que a gente mais vai trabalhar, que é os que possui porões com equipamentos para carregar e descarregar containers. Aqui nós também, para efeito de curiosidade, nós temos o maior navio cargueiro do mundo, que é o Maersk Triple E. Se não me falha a memória, ele foi fabricado na Coreia do Sul, não estou muito seguro. A capacidade dele é de 18.270 containers. Containers teus, que é container de 20 pés. A velocidade dele, do navio, é em nós. Um nó representa 1,852 km por hora. Um navio dessa envergadura, ele aproximadamente, em nós, é aproximadamente 19 nós a velocidade. Isso equivale a 35 km por hora. Para se ter uma ideia da dimensão do tamanho desse gigante, ele tem 400 metros de comprimento e 59 de largura. Pesa quase que 53 mil toneladas e é 5 vezes mais pesado
do que a Torre Eiffel lá em Paris, na França. Aqui os maiores portos do mundo, também para efeito de curiosidade. E vejam que estão basicamente na China. Aqui nós temos o maior, que é o Porto de Xangai, movimenta mais ou menos 29 milhões de teus. Lembrando, teus é o T de 20, né, de 20, é o container de 20 pés. Depois tem portos também como Ningbo, na China, que é o segundo, Singapura, Roterdã, na Holanda, Tianjin, na China, e Guangzhou, também na China. Aqui nós temos o Canal do Panamá, é o canal que liga o Oceano Atlântico com o Oceano Pacífico, e ele evita o contorno da América do Sul. Isso significa dizer que se ganha muito em tempo se os navios conseguirem contornar a América através do Canal do Panamá. Tem um custo para isso. Aqui vocês estão vendo os trenzinhos, né, aqui do lado, que ele pega e issa o navio para passar de um oceano para o outro. Então aqui nós temos as eglusas, que elas enchem e ficam vazias, elas equilibram tanto o Atlântico como o Pacífico. Aqui nós temos uma porta de ferro que vai se abrir e o navio ele vai sair do Atlântico e seguir pelo Pacífico. É muito legal, vale a pena fazer uma viagem e conhecer uma operação logística através do Canal do Panamá. Nós temos também o Canal de Suez, que ele permite que navios viajem entre a Europa e a Ásia Meridional. Então, ele, através desse canal, evita de navegar em torno da África, né, e reduz sobremaneira também a distância de viagem marítima entre a Europa e a Índia. Vejam vocês aí em cerca de 7.000 quilômetros. Realmente é bastante importante no ponto de vista logístico. E aqui vou passar para vocês também, para inserir vocês na logística internacional, alguns tipos de containers no modal marítimo. Muito bem, aqui nós temos o que é um container, como a gente já viu anteriormente. É um recipiente de metal destinado ao acondicionamento e transporte de cargas em navio. E as unidades de medida do container são em pés, né? Um pé equivale a 30,48 centímetros. E nós temos dois tipos de de container. Um container de 20 pés e o container de 40 pés. Então aqui está, para se ter uma ideia, o de 20 pés tem um comprimento de aproximadamente 6 metros e o de 40 pés aproximadamente 12 metros, que é basicamente o dobro. A altura dos dois é a mesma. E a boca do container também são parecidos. Aqui nós temos o container standard, que é o chamado de básico, é o geral, né, que se mais utiliza. Ele é apropriado para carregar caixas de madeira, pallets, carga solta, móveis, enfim. E aqui está a cubagem dele e o peso dele máximo que se pode carregar. Um outro exemplo é o container High Cube, ou também conhecido como container HC. Ele é um pouquinho mais alto do que o container standard. Isso serve para cargas com peso baixo e produtos com necessidade de área cúbica. Esse é o container HC. Depois nós temos o container open top, que é sem teto, né, apropriado para carga que não pode ser carregada através das portas, né? Então a carga, a mercadoria, ela é içada e jogada dentro do container por cima, né? Porque ele é aberto. Aqui nós temos uma lona chamada no container, que é o open top. Então quando a sua mercadoria ele tem um excesso de altura e se utiliza o open top. Evidentemente é mais caro esse container. Depois nós temos o flat rack, que é o container plataforma. Ele tem excesso de altura
e excesso de largura. Exemplo, maquinários, bobinas de cabos, veículos pesados, enfim, carga com excesso de altura e largura. Bom, aqui a gente já dá uma prévia, como a gente viu nos vídeos anteriores, um conceito do que é um Incoterm, né? Que são regras que definem de forma precisa, vejam vocês, os direitos e obrigações das partes envolvidas em uma negociação internacional. Isso significa dizer que o Incoterm indica em que momento e local termina a responsabilidade do exportador, que ele é o vendedor, né? E começa a responsabilidade do importador, que é o comprador. Portanto, senhores, é de sobremaneira importante o conhecimento pleno desses termos para evitar riscos de perdas e danos, inclusive perdas financeiras nas operações. Aqui nós temos o Incoterm versão 2010, que é composto por 11 siglas, né? 11 termos, que é o Ex-Works, FCA, FAS, FOB, CFR e CIF, CPT e CIP, DAP, DAT e DDP. E as empresas ainda estão usando muito a versão 2010. Basta apenas acrescentar no contrato de compra e venda que está se utilizando a versão 2010 dos Incoterms. E nós temos a versão atualizada, que é muito recente, que é a versão 2020. Nós temos o Ex-Works, que é na origem, tem o FCA, que é o Free Carrier, tem o FAS, Free Alongside Ship, nós temos o FOB, Free On Board, depois o CFR, Coast and Freight, o CIF, Coast, Insurance e Freight, CPT, Carrier Pay To, o CIP, que é o Carrier Insurance Pay To, o DAP, Delivery at Place, e o Incoterm novo, que é o DPU, que a gente vai trabalhar mais também na versão atualizada dos Incoterms. E por fim o DDP, que é o Delivery Date Paid. Ou seja, Ex-Works, o termo de saída dos produtos, e o DDP, o termo de chegada dos produtos. Muito bom. Quando se trata de Incoterm e se trata do modal marítimo, que hoje representa mais de 80% do comércio mundial de mercadorias, vem uma pergunta que é necessário ter respostas. Acidentes acontecem nesse modal, então a gente vai passar aqui para vocês fotos de acidentes de navios aqui, evidenciando a necessidade de entender em que momento a responsabilidade é de um ou de outro, do comprador ou do vendedor, com relação à carga das mercadorias. Então vejam esse acidente aqui com um navio cargueiro. Vejam outra foto que é bastante forte, né? Mas vejam, senhores, imaginem se a nossa carga for esse container azul aqui. Aí fica a pergunta: quem vai correr atrás desse sinistro? E a resposta com propriedade seria: vai depender do Incoterm pactuado na venda. Aqui mais exemplos de acidentes em navios. Aqui os senhores podem ver um container praticamente aberto, aqui carga caindo em alto mar. Aqui também, basicamente, esse navio aqui, se não me falha a memória, é o Reina, né? Esse acidente aconteceu lá na Nova Zelândia, se não me falha a memória. Ele se parte em dois, se afastaram entre 20 e 30 metros um do outro depois de ter sido atingido por ondas de 6 metros de altura. Então, o Incoterm
ele vai definir quem vai ter que correr atrás desse sinistro que evidentemente aconteceu. Continuamos mostrando aí acidentes de navios, né? Se chocam no Mar da Holanda, né? Um petroleiro e um porta-container causando vazamento de óleo. Para finalizar aí esses acidentes aí em alto mar, tem uma notícia aqui de G1, onde diz, olha, que quando o mar está muito agitado, né, ou quando empresas declaram peso menor que o real nos containers, acidentes podem acontecer e essas grandes caixas de aço, que são os containers, eles podem se soltar e cair no mar, como a gente viu. Agora, nós já podemos trabalhar cada termo internacional de comércio. Incoterms. O primeiro termo é o ex-works, significa dizer local de entrega pactuado. Ou seja, esse local de entrega pode ser a obra, a nossa fábrica, armazém, etc. Vai depender do tipo de produto. Mas normalmente é o domicílio do exportador. Então esse Incoterm, a obrigação do exportador é deixar a mercadoria disponível na sua fábrica e o comprador importador tem a incumbência de apenas retirar essa carga no local designado pelo exportador e levar até o seu destino. Portanto, o ex-works, o risco expressivo de custos logísticos e riscos é totalmente do importador. Ou seja, o vendedor limita-se a colocar a mercadoria à disposição do comprador no seu domicílio, no prazo estabelecido. Veja que nessa modalidade de termo, até o desembaraço para exportação aqui no Brasil é por conta do importador. É utilizável em qualquer modal de transporte. O importador, então, assume todos os custos e riscos envolvidos em receber a mercadoria a partir do ponto acordado. Eu diria assim, do ponto de vista logístico, uma das únicas atribuições do exportador é fornecer a embalagem adequada para o transporte dos produtos. Portanto, o ex-works representa obrigação mínima para o exportador e máxima para o importador. O segundo Incoterm é o Free Carrier, FCA, ou seja, livre no transportador, no local de entrega definido lá na venda, que é na Proforma Invoice. Nesse Incoterm, o vendedor completa suas obrigações e encerra sua responsabilidade quando entrega a mercadoria desembaraçada para exportação ao transportador no local nomeado do país de origem. Portanto, o FCA, a diferença do FCA para o ex-works é que nesse Incoterm FCA, o vendedor ou exportador, ele coloca a mercadoria em cima do transportador, ou seja, disponibiliza no transporte contratado pelo importador. É utilizável esse Incoterm em qualquer modal de transporte, né? Se o local da entrega for o domicílio do exportador, a operação de carregamento é por conta do vendedor. Mas aí é livremente acordado. Depois, o Free Alongside Ship, ou livre ao lado do navio e veja, no porto de embarque da mercadoria, ou seja, porto de origem. O vendedor, então, nesse Incoterm, encerra suas obrigações no momento em que coloca a mercadoria desembaraçada para exportação no costado do navio transportador que é indicado pelo nosso cliente, né? Esse Incoterm ele é utilizado exclusivamente no transporte aquaviário, e esse termo não é muito
utilizado, não é utilizado com muita frequência, né? Então ele é utilizado quando ocorre mercadorias, quando as mercadorias não são facilmente manuseadas em um terminal, né? Por conta do seu grande peso ou dimensão. Evidentemente, nesse caso, normalmente o exportador ele dispõe de porto próprio. Exportador não, desculpa, aqui é importador. Depois tem o FOB, Free On Board, que é também, esse é importante, esse Incoterm, porque ele é muito utilizado, que é o FOB, Free On Board, ou seja, livre a bordo. Aonde? No porto de embarque pactuado na venda. Porto de embarque é igual a porto de origem, e porto de origem é qualquer porto no Brasil. Então, o vendedor, nesse Incoterm, ele encerra suas obrigações e responsabilidades quando ele põe a mercadoria desembaraçada dentro do navio no porto de origem. Então, veja que o ponto de transição de risco de perdas e danos é quando a mercadoria é colocada dentro do navio no porto de origem. Utilizado exclusivamente no modal no aquaviário. Segundo o nosso autor que estuda amplamente, participa lá da Câmara de Comércio Internacional, que é o Lunardi, o Brasil tem uma cultura fobiana, significa dizer que ele tem o hábito, a cultura de sempre querer exportar através do Incoterm FOB. Neste termo, então, o vendedor responde por todos os custos e riscos até que a mercadoria esteja efetivamente a bordo do navio. Isso foi uma alteração significativa lá na versão anterior 2010 e permanece agora na versão 2020. Depois o CFR, que é o Cost and Freight, ou seja, custo e frete internacional. Então nós temos o C, que é o valor da mercadoria, e o FR, que é o frete internacional. E a extensão desse CFR, desse Incoterm, vai ser o nome do porto de destino da mercadoria. Então, além de arcar com as obrigações lá que a gente viu lá no termo FOB, o exportador ele contrata e paga o frete internacional para levar a mercadoria até o porto de destino pactuado na venda. Mas o mais importante no entendimento desse Incoterm, que o frete internacional, a responsabilidade do exportador é apenas contratar e pagar o frete internacional. Também utilizável exclusivamente no transporte aquaviário, o exportador cumpre sua obrigação de entrega quando ele entrega a mercadoria ao transportador e não quando a mercadoria chega no local de destino. Tá? Existe um erro de interpretação pelas empresas que a gente vai ver lá depois no próximo Incoterm. Então, o exportador responde por todos os custos e riscos até que a mercadoria esteja efetivamente a bordo do navio por ele designado. Depois nós temos o CIF, o C de Cost, né, que é o valor da mercadoria, o I de Insurance, que é o valor do seguro internacional porto a porto, e o F de Freight, que é o valor do frete internacional. Então, quando se vende através do Incoterm CIF, significa dizer que está incluso não só o valor da mercadoria, mas também o seguro internacional e o frete internacional até o porto de destino da mercadoria. Então, além de arcar com as obrigações e riscos previstos no termo FOB, que a gente viu, o exportador ele contrata e paga o frete internacional, custos e seguros relativos ao transporte da mercadoria até o porto de destino. Mas veja, de novo, a obrigação do exportador é apenas contratar e pagar o frete internacional, contratar e pagar o seguro internacional até o porto de destino. Mas ele contrata e paga. Por exemplo, o seguro internacional, o beneficiário do seguro é o importador. Então, qualquer dano, qualquer risco, perda
sinistro que ocorreu, por exemplo, em alto mar, mesmo no CIF, o importador vai ter que correr atrás do prejuízo. Utilizável esse Incoterm exclusivamente no transporte aquaviário, o exportador cumpre sua obrigação de entrega quando ele entrega a mercadoria ao transportador e não quando a mercadoria chegar ao local de destino. Observar bem, pessoal, que no Incoterm CIF, o fato de o exportador contratar e pagar até o porto de destino, mas a responsabilidade do exportador termina quando ele coloca a mercadoria no porto de origem. É essa a discussão que se tem e as dúvidas e os erros que são entendidos pelos os usuários, os clientes aí de comércio exterior. Muito bom. Depois nós temos o CPT, que é usado mais agora no marítimo, no aéreo e no rodoviário. É o transporte pago até, além de arcar com as obrigações e riscos previstos no FCA, lá que a gente viu lá no início, o exportador contrata e paga o frete internacional necessário para levar a mercadoria até o local de destino combinado. E normalmente o local de destino é o domicílio do cliente. Utilizável em qualquer modal de transporte. Então, nesse Incoterm, o exportador cumpre a sua obrigação de entrega quando a mercadoria é entregue ao transportador e não quando a mercadoria chegar no local de destino. Isso tem que ficar muito claro. Ele apenas acrescenta o transporte para levar a mercadoria até o destino. Mas, nesse caso, se houver seguro, a necessidade de contratar seguro, a responsabilidade é do nosso cliente comprador. No caso de uso de transporte multimodal, nesse caso, será considerada como cumprida a obrigação de entrega quando os bens forem entregues ao primeiro transportador, porque pode ocorrer de ter mais de um transporte nesse modal. Então, considera-se como cumprida, né, a obrigação quando o exportador entrega no primeiro transportador. Depois, nós temos o CIP, também utilizado no aéreo e no rodoviário. É o C de carriage, ou seja, transporte, e o I de insurance, né, que é seguro internacional, e o P de pago, pay to, né, pago até. Então, nesse Incoterm, o exportador tem que está incluso no valor da mercadoria o transporte e o seguro pago até o local de destino lá no exterior do nosso cliente. Mas veja, de novo, esse seguro internacional e o transporte internacional, a obrigação do exportador é contratar e pagar. Apenas. Por isso, o seguro internacional ele é contratado pelo exportador, mas, porém, o beneficiário do seguro é o importador. Então, os bens são entregues ao transportador nomeado pelo exportador, desembaraçados para exportação, ou seja, paga todos os trâmites aduaneiros na fronteira, na aduana do lado brasileiro, com custo de transporte e seguro pago para levar a mercadoria até o local de destino designado. Esse Incoterm poderá ser utilizado independente do modo de transporte escolhido. Poderá ser mais um, inclusive, mais de um, né? E nesse caso, o exportador ele cumpre a sua obrigação de entrega quando ele entrega a mercadoria efetivamente ao transportador, de novo, e não quando a mercadoria chegar no local de destino. E aqui a gente frisa bem de que o beneficiário do seguro internacional é o importador. Então, a obrigação de contratar e pagar é do exportador, mas o beneficiário é o importador. Portanto, se houver sinistro, quem vai ter que correr atrás do sinistro vai ser o importador, que é o beneficiário.
Depois nós temos o DAP, Delivery at Place, ou entrega no local de destino pactuado na venda, né? Então os bens são entregues no local de destino, negociado na venda, são desembaraçadas para exportação, prontas para serem descarregadas, sem desembaraço para importação ou pagamento de qualquer direito de importação, né? Ele poderá ser utilizado independente do modo de transporte escolhido e também ser utilizado em mais de um modo de transporte. Portanto, o exportador ele entrega as mercadorias quando elas são colocadas à disposição do comprador no meio de transporte que a levou até o local, pronta para ser descarregadas, mas não descarregadas, no destino negociado. Então, no caso específico do DAP, né, a entrega se dá, por exemplo, numa zona secundária, que pode ser uma estação aduaneira de interior, né, ou qualquer local de destino designado, inclusive até o próprio domicílio do importador. Aqui nós temos uma zona secundária com um porto seco, né, e aqui o domicílio do importador. Então, no DAP, esse place local pode ser um porto seco ou até o domicílio do importador. Depois o DPU, que nasceu agora na versão 2020, que é entregue no local desembarcado agora. Ou seja, o exportador vai ter que levar até o local de destino nomeado, tudo por conta e risco do exportador, inclusive o desembarque da mercadoria no destino. Então, os bens são entregues no local de destino nomeado, descarregadas e à disposição do comprador. Então, o vendedor assume todos os riscos envolvidos em levar e descarregar as mercadorias negociadas no local de destino definido na venda. Esse é um dos incoterms um dos únicos, se não me falha a memória, que exige o descarregamento da mercadoria no destino pelo vendedor exportador. Então, o exportador, nesse caso, ele deve se assegurar, né, via de regra, que terá condições logísticas para efetuar a descarga da mercadoria lá no local de destino. Então vejam, senhores, que nesse caso específico, nesse Incoterm DPO na versão 2020 atualizada, o ponto de transferência de risco é o local da entrega com a mercadoria descarregada. E esse local deverá ser bem claro, evidenciado e sacramentado nos documentos de venda, que no caso é a nossa Commercial Invoice. Então, no DPU, o vendedor assume todos os riscos envolvidos em levar e descarregar os bens no local de destino nomeado. Então, só para os senhores terem uma ideia, nesse caso, o custo do pré-transporte, do transporte principal, do pós-transporte, do descarregamento, é tudo por conta do exportador ou vendedor. E por fim, nós temos o Incoterm DDP. Esse primeiro D aqui de Delivery, o segundo D de Duty e o P de Paid. Significa dizer que é entregue com os direitos pagos. Esse D de Duty é aquele D que aparece lá nos free shop, né? Duty free shop, ou seja, loja livre de tributos. Portanto, nesse Incoterm, o exportador, basicamente, as responsabilidades dele são todas até a chegada da mercadoria. E poderá ser, inclusive, o descarregamento, desde que pactuado. Então, os bens nesse Incoterm são entregues no local de destino, que é a casa do importador, domicílio do importador, desembaraçados para exportação, pronto para serem descarregados, e veja, desembaraçados para importação com pagamentos dos direitos de importação. Significa dizer que até o pagamento dos tributos na importação,
o desembaraço aduaneiro na importação também é por conta do exportador. Então, se houver riscos de perda ou dano em qualquer fase do processo logístico, o exportador vai ter que correr atrás. Então, só para os senhores terem uma ideia, no Incoterm DDP, nós temos alguns procedimentos logísticos. Armazenagem, a responsabilidade é do exportador. Contratação e pagamento do pré-transporte para levar da fábrica até o porto de origem, por conta do exportador. Desembaraço da mercadoria na aduana de origem, responsabilidade do exportador. Pagamento do THC origem no porto, responsabilidade do exportador. Contratação e pagamento do transporte internacional porto a porto, o marítimo, por conta do exportador. Seguro internacional, contratação e pagamento por conta do exportador. Nesse caso, o beneficiário de seguro é o exportador. Contratação e pagamento do desembaraço na importação no destino, por conta do exportador. Contratação e pagamento de todos os tributos na importação no destino, por conta do exportador. Contratação e pagamento do THC destino, ou seja, tirar a mercadoria do navio e botar no chão, no piso do navio, por conta do exportador. Contratação e pagamento do pós-transporte para retirar a carga do navio do porto de destino até a casa do cliente, por conta do exportador. Então vejam, senhores, que esse é o Incoterm onde dá maior risco nas transações no aspecto logístico para o exportador. Entretanto, todos esses custos, esses riscos, evidentemente, constam do valor da mercadoria posto local de destino nomeado. Então, esse D de duty, de direitos, né, significa que o pagamento de todos os gastos devidos ao governo do país de importação, em razão da importação, tais como impostos, taxas, sobretaxas e contribuições, tudo é por conta do exportador. E esse é um dificultador, risco, evidentemente, por conta do exportador. Risco bastante grande. Fiz 3, 4 operações durante mais de 20 anos de comércio internacional e confesso para vocês que é extremamente arriscado. Portanto, o Incoterm DDP representa a obrigação máxima para o vendedor. Aqui, para efeito didático, a gente passa um exercício de fixação, é importante para vocês fazerem, né? Aqui nós temos alguns procedimentos logísticos e aqui vocês põem em cada um dos Incoterms quem é a responsabilidade, se é do comprador ou do vendedor. É importante fazer para efeito de fixação. Muito bom. Não se tem a pretensão aqui de passar tudo que é necessário de informações para vocês. É apenas uma prévia e informações importantes para efeito de entendimento dos Incoterms. Mas as empresas, evidentemente, é necessário conhecer de forma mais profunda sobre os termos para evitar perdas financeiras e prejuízos até por perda de mercadoria em função dos Incoterms. Então, eu aconselho a se aprofundar cada vez mais e se manter sempre atualizado nesses termos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.